Nós estamos fazendo esse trabalho de quebrar as barreiras. E na obra de Deus também tem barreiras, também tem dificuldades, e talvez sejam as maiores. E muitas coisas que nos travam de fazer a obra de Deus às vezes as mesmas coisas que nos travam em outras coisas também, em outras áreas, certo? Então eu preparei uma palavra aqui. Eu vou contar algumas coisas a respeito da minha vida, para vocês entenderem como que as coisas do reino, elas são difíceis quando a gente não tem o entendimento, ou quando a gente está debaixo de opressão, né? A gente debaixo de opressão, a gente funciona menos, certo? Então eu preparei esse estudo aqui para os irmãos, do bloqueio ministerial, para a gente poder hoje estar trabalhando aí com esse tema. Então, primeiro que eu quero dizer para os irmãos a respeito dessa definição do que é um bloqueio. Então, os bloqueios ministeriais são barreiras que nos impedem de exercer nossa vocação e propósito. Ou seja, tem bloqueios que nos impedem, né, de cumprir a nossa vocação. Vocação é a nossa missão. E o propósito é as ideias, os planos que o Espírito de Deus vai dando para nós no decorrer da nossa vida cristã. Então esses bloqueios, eles vêm contra nós, a própria igreja, as pessoas, os demônios, eles trabalham para a gente poder ser bloqueado e a gente não viver o que a gente tem que viver no reino de Deus, certo? Então passa outra aí para mim. Passa outra página. Então olha só, eu comecei aqui com dons adormecidos. Dons adormecidos, né? Em 1 Timóteo 1,6, Paulo está falando com Timóteo. Timóteo era um pastor, discípulo de Paulo. Por algum motivo, Timóteo tinha adormecido o seu dom. Então Paulo fala assim, por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. Então fica muito claro para nós aqui nesse evento que Timóteo, sendo um pastor, ou seja, Timóteo tinha o maior mestre daquele tempo cristão, o cara da graça, o homem dos milagres, a maior mente depois de Cristo é a mente de Paulo. Timóteo foi discípulo de Paulo, era discípulo de Paulo, e Paulo está falando para ele despertar, reavivar o dom de Deus que ele tinha. Então por algum motivo, né, ele tinha um dom, mas esse dom estava dormindo. Então você viu aí a palavra reavives, que tem Bíblia que está desperta, ou seja, tinha um dom. Dom é uma capacidade dada pelo Espírito Santo para a gente poder fazer alguma coisa específica para Deus. Então Timóteo estava exercendo o pastorado dele lá em Éfeso. Timóteo estava na cidade de Éfeso, a igreja mais top que existiu, a igreja de Éfeso, a igreja da palavra, a igreja do ensino, a igreja da oração, da visita. Era a igreja, e Timóteo era o pastor dessa igreja. E mesmo Timóteo tendo o melhor pastor, estando na melhor igreja, o líder dele está dizendo assim: você tem que colocar para fora esse dom que foi dado para você, por imposição de mãos. Então veja bem, né, que quando a gente não tem noção nenhuma de nada, a gente acha assim, mas não tem esses problemas. Olha, estou explicando para vocês, a melhor igreja, com o melhor mestre, e Timóteo, com as melhores circunstâncias de vida, ele tinha um dom, e esse dom estava amortecido por algum motivo. Então essa é a primeira informação que a gente tem que pegar aqui, que tinha um bloqueio, que estava adormecendo um dom que Timóteo tinha recebido, certo? Aí no 1,7,
Paulo está falando do espírito de covardia. Então a gente já sabe que Timóteo, ele sendo um pastor, ou seja, um cara preparado, havia uma ação de um espírito de covardia na vida dele. Então veja que essa palavra covardia ali no grego é deila. Olha só o significado, né? É timidez, em primeiro lugar. Segundo lugar, medo. E terceiro, covardia. Então o tradutor dessa Bíblia aqui, ele usou a terceira opção, que é covardia, mas você pode traduzir por timidez e por medo também, porque essa palavra no grego tem esses três significados. Então a gente já está descobrindo aqui que Timóteo, ele estava com um dom adormecido, ele tinha o dom, certo? Ele não buscou, Paulo não disse assim, busque um dom. Paulo está dizendo, desperte esse dom. E aí Paulo está mostrando, porque Deus não deu o espírito de covardia. Então veja, a timidez, que é a vergonha, e o medo, tinha feito com que esse dom dormisse em Timóteo. Então o que o medo e a vergonha, que é a timidez, o que elas fazem conosco? Elas fazem com que as coisas de Deus em nós fiquem adormecidas. A gente continua vivendo, a gente continua normal, mas tem algo dentro de nós adormecido, e foi adormecido por timidez, por medo, por covardia, por não ter coragem de exercer aquele dom. Então olha só, Timóteo era um cara pastor da melhor igreja, seu líder era o apóstolo Paulo, o melhor líder, o melhor mestre que já existiu na terra, um apóstolo que tinha todos os dons. Ele aprendeu com o melhor, ele estava no melhor lugar, na melhor igreja, e ele estava sendo atacado por um espírito de covardia, um espírito de medo, um espírito de timidez. E por isso Paulo está falando assim, você precisa despertar esse dom que a timidez, o medo e a covardia fizeram dormir. Então aqui é o primeiro ponto que eu quero entrar com vocês, se existe alguma coisa em nós que está dormindo. Existe alguma palavra, algum dom, alguma vocação, como que eu posso dizer, algum impulso que Deus nos deu que parou de ter, como se nós tivéssemos perdido aquilo. Mas os dons de Deus são irrevogáveis, nós não perdemos, as coisas estão dentro de nós, mas estão dormindo. E Paulo está deixando claro aqui, irmãos, assim como a luz do sol, que o que faz dormir, o que faz ficar soterrado é a timidez, é o medo e a covardia. Então os inimigos dos dons de Deus são a timidez, que é a vergonha, o medo, a covardia. Essas coisas aí, elas atrapalham a obra de Deus, elas atrapalham da gente exercer os nossos dons, nossa vocação, nosso propósito. Com isso em tudo, eu quero dizer que se a gente fazer uma oração assim, Senhor me usa, Senhor me usa, o Senhor vai simplesmente pedir para nós o que Ele pediu para Timóteo, pela vida de Paulo: desperta o dom de Deus que há em ti. Então, o espírito do medo, que é o pai de todos os males, é o medo. Porque onde tem medo, queria que vocês guardassem isso, onde existe medo é porque faltou amor. João disse isso, que o amor lança fora todo medo. Você viu que a palavra todo está ali nesse texto de 1 João 4,19, que o amor lança fora todo medo. Então todo medo que a gente tem é porque tem ausência, faltou amor. Quanto mais amor nós temos em nossa vida, menos ação do espírito de medo nós teremos.
Então, nós temos esses problemas, às vezes, dentro de casa, que a gente não teve o amor necessário. A gente vive depois com medo de coisas, de situações. E aí a gente vem fazer a obra de Deus e por algum motivo Timóteo, ele estava com medo. Olha só, o melhor lugar, o melhor líder que ele podia ter, as melhores pessoas aconselhando ele, pessoas que conheciam a palavra assim poderosamente em Éfeso, e ele estava debaixo do espírito de medo, porque ele tinha perdido alguma coisa do amor de Deus por ele. Então nós vamos entender que quando a gente não entende o amor de Deus, nós vamos ser bloqueados pelo medo, porque onde não tem o entendimento do amor de Deus, que Deus nos ama incondicionalmente, nós vamos ser bloqueados pela religião, pelo mundo, pelo ego, pelo medo, porque faltou o amor. Então todo o medo que você tem de todas as áreas da tua vida descende da ausência desse amor, certo? Aí em terceiro lugar, então eu quero que você vá guardando, né, que Paulo mandou esse pastor despertar o dom que tinha nele, ou seja, ele tinha o dom, mas estava dormindo. Aí Paulo falou do espírito de covardia, de medo e de timidez. E aí aqui em terceiro lugar, nós vamos falar aqui, ó, de enterrar o talento. A gente conhece a parábola dos 10 talentos, né, que está lá em Mateus 25:18. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então Jesus está contando a parábola. Nós temos 3 pessoas nessa parábola. O primeiro recebeu 5 talentos, o segundo 2, e esse aqui que eu deixei menção dele é o terceiro, e ele recebeu 1 talento só. O primeiro homem que recebeu 5 fez negócio, conseguiu mais 5. O segundo homem que recebeu 2 fez negócio, certo? E fez mais 2. Mas o que recebera 1, ou seja, ele recebeu 1 talento, uma pedra de ouro ou de prata, aí depende da interpretação, mas era dinheiro. Aqui está falando de dinheiro. Essa parábola aqui, quando fala talento, está falando de ouro ou de prata, certo? E então Deus deu condições financeiras para 3 pessoas aqui, e 2 dobrou. E o terceiro, ele abriu uma cova, escondeu o dinheiro, olha lá, o dinheiro do seu senhor. Então, nós estamos vendo aqui que esse costume de enterrar o que Deus dá, já era recorrente no Antigo Testamento, porque vem Jesus e ele conta uma parábola que exortando as pessoas que enterram o talento. Então, vamos lá. Deus, eu acho que a maior loucura que a gente tem, assim, principalmente quando a gente nasce de novo, é pedir um monte de dom para Deus, e depois Deus dá, e depois por algum motivo, a gente começa a enterrar as coisas de Deus na nossa vida, e é um problema muito sério, certo? Esse cara enterrou o dinheiro. Gente, quantas pessoas vão enterrar o que Deus deu para elas? No caso aqui dessa parábola é o dinheiro, né? A gente podia falar disso em finanças, que muitas pessoas recebem algo de Deus e enterra, certo? Mas a parábola está dando o sentido do reino de Deus. O que Deus dá, as pessoas enterram. Aí diz assim, né? Chegando por fim o que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Olha só a mente desse cara. Os outros chegou, né, no dia que o Senhor veio prestar conta do que ele deu. Os 2 primeiros, aqui Senhor, o Senhor me deu 5, estou te devolvendo 10. Aqui Senhor, o Senhor me deu 2, estou te devolvendo 4. Entra no meu reino, seja recompensado. O terceiro
olha as palavras dele, parece ser certo isso. A maioria dos irmãos inconscientemente tem essa mesma atitude diante da obra de Deus e diante das coisas que Deus dá na mão. A atitude desse terceiro homem aqui. Veja que Deus não quer que a gente devolva os dons que Ele nos deu. Deus quer que a gente devolva os frutos que esse dom tem que produzir. Então o cara estava se achando aqui: Senhor, o Senhor me deu um talento, eu não perdi, toma. Assim, achando que isso seria maravilhoso. Aqui o dom que o Senhor me deu está aqui intacto, não perdi. Mas Deus não queria, Deus não quer que a gente devolva os dons. Deus quer que a gente mostre para Ele os frutos desses dons. Aí o problema está aí, na gente ser frutífero nas coisas de Deus. Agora nós vamos estudar só um pouquinho, né? O que esse cara fez? Ele falou assim: o senhor é um homem severo. Olha a mente dele. O senhor é um homem severo. Se eu perguntar para vocês, quem tem essa visão de Deus? De Deus ser alguém severo? Religioso. Então esse cara aqui era um cara religioso, porque a religião põe isso na nossa cabeça, que Deus está bravo. Quantas vezes eu falei isso? Deus deve estar muito bravo, Deus está triste, Deus deve estar desanimado comigo. Nossa, Deus vai pesar a mão. A mente desse cara aqui é essa: o senhor é severo, o senhor é muito justo. E olha só, a palavra que ele está falando aqui, severo, vem de um medo dele errar. O medo de errar. Ele viu Deus errado. Se ele tivesse falado assim: o senhor é um homem amoroso, a palavra medo não estaria aqui. Mas olha como eu quero dizer para vocês que o medo é ausência de amor. A visão que ele tinha do Senhor era ser um homem muito duro. E aí ele teve medo de errar. Gente, o medo de errar, o que tem nos travado demais em tudo, é medo de errar. Esse cara aqui teve medo de errar porque ele tinha uma visão de Deus errada. Agora eu quero perguntar para vocês: qual seria a visão certa que nós temos que ter do nosso Pai? Do Senhor Jesus, do nosso Pai. Alguém pode falar para mim? Amoroso, benevolente, bondoso. Poxa, Ele me deu um talento, Ele confiou em mim, Ele me ama. Não, o cara pensou assim: vixe, esse cara é ruim, esse cara é duro, eu tenho que tomar cuidado com ele. Medo de errar. Por que nossa vida às vezes é a mesma sempre? Porque a gente tem medo de errar. A gente não tem coragem de fazer algo diferente porque a gente tem medo de errar. E o medo de errar é a falta de entender aqui o Senhor, o que o Senhor é para nós. Porque se nós errarmos, vamos dar exemplo, nós vamos errar. É melhor, pelo que eu estou entendendo dessa parábola, é melhor errar fazendo do que ficar com medo de errar e não fazer nada. É melhor errar fazendo as coisas do que ficar com medo de errar e não fazer nada. Tem gente que fica apontando quem errou, né? Mas o pastor errou, o pastor está fazendo. Se o pastor está fazendo, ele vai errar. É melhor a gente errar fazendo do que a gente ter uma vida que não faz nada. É muito melhor a gente fazer coisas e errar e aprender e fazer novas rotas do que ficar parado com medo de fazer coisa errada. Nós vamos errar na obra de Deus, na nossa vida pessoal, em qualquer área. Nós não podemos ter medo de errar, porque o medo é ausência de amor. Qualquer tipo de medo é ausência de amor. O dia que você sentir medo, você pode olhar para dentro de você que você está precisando entender mais o amor. Então, o motivo desse homem ter escondido
a pedra de ouro que ele recebeu, é que ele olhou para aquele senhor de maneira errada e ele sentiu medo, porque o medo é paralisante. Então ele falou assim, ó: ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. Aí de novo ele está olhando para quê? Para a soberania de Deus e para um Deus implacável. Olha, é a mente do Antigo Testamento que Jesus está explicando aqui. Ele olhou para um Deus que é soberano e é verdade, e é implacável, e ele não conseguiu ver aqui nesse Deus, um Deus que confiou nele para ele poder trabalhar, para ele poder agir. Então olha só, a palavra receoso aqui, ela está aqui no texto, a palavra receoso, que é o medo religioso, o medo religioso de desagradar a Deus, o medo religioso de pecar, o medo religioso de fazer uma coisa que Deus não queria que a gente fizesse. Isso aí que trava a gente. Toda vez que a gente tiver perguntas, o que eu tenho que fazer, Senhor? Irmão, presta atenção, porque você pode estar com receio religioso. Então a gente precisa pensar se a gente está sendo esse servo aqui, ou os outros dois que estavam livres, porque o que se entende é o seguinte: os outros dois eram homens livres, eles vão negociar, esse aqui não, está com medo religioso. Aí diz aqui que ele escondeu na terra o seu talento. Poxa, ele escondeu, ele enterrou, então ele não produziu. Pois nós vamos chegar diante de Deus e nós vamos ter produzido. Ele não produziu. Os outros dois dobraram aquilo que receberam de seu Senhor. Esse cara aqui, ele não teve uma produção, porque ele preferiu esconder na terra. Ele não fez crescer também em segundo lugar. Não cresceu aquilo que ele recebeu. Agora a gente tem que olhar para essa passagem aqui, a gente tem que pensar assim: eu sou essa pessoa? Que é da hora a gente ler a Bíblia, não é? Mais da hora ainda, irmão, é a gente tentar colocar na nossa vida, se nós temos tido esses comportamentos aqui, se nós estamos produzindo, se nós estamos fazendo crescer aquilo que nós temos de Deus, e se nós estamos negociando, porque o plano aqui de Deus era negociar, era dinheiro aqui, e Deus deu 5 porque o cara tinha condição de negociar com 5. Deus deu 2 porque o outro cara tinha a capacitação de 2, e esse aqui, Deus deu só 1 porque viu que a capacidade dele era de 1. Então ele não recebeu nada assim, nossa, muito pesado. Se esse cara aqui tivesse recebido 5, seria muito pesado para ele, talvez ele teria tido outro comportamento até pior. Mas como o Senhor viu que ele tinha condição só de 1, Deus deu só 1, e o que ele fez? Ele pegou tudo que Deus deu, e ele não produziu com aquilo, ele não fez crescer com aquilo, ele não negociou. E essa é a história da vida de muita gente que está passando a vida desse jeito aqui, ó, está passando a vida da pessoa nesse aspecto aqui, ó, ela não produz, ela não cresce, ela não negocia nada, ela recebeu, porque todas as pessoas recebem algo de Deus, e elas estão passando a vida, e elas estão vivendo por esse medo religioso, por essa visão errada de Deus, e os dons que elas têm, naturais e espirituais, estão dentro desse contexto aqui, de sem produzir, sem fazer crescer, e não tem negócio, está enterrado. Isso aqui é doido, velho. Isso aqui eu fico pensando que muitas coisas eu penso assim na minha vida hoje. Eu fiquei orando, mas se Deus me deu a capacitação, tem coisas que eu não tenho que ficar orando, tem coisas que eu tenho que negociar. Porque se você pegar na sua casa e você ler essa parábola, você vai ver que é o poder de negociar aqui. Nós precisamos negociar as coisas. Então essa palavra negócio aqui, ela é muito importante. Ele não fez negócio, ou seja, ele não usou o dom, ele não usou a vida, ele não usou os recursos que ele tinha, ele não andou, ele não saiu da sua casa, ele enterrou o negócio, ele colocou na terra. Parece que tem pessoas que estão vivendo assim na terra, enterrados na terra, e não estão vivendo o poder do talento,
o poder do investimento. É um investimento isso aqui. Então eu penso que no caso, eu recebi capacitação de Deus, é Deus investindo em mim. O que eu tenho que fazer com esse investimento que Deus investiu em mim? Eu tenho que produzir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer crescer. Eu tenho que negociar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Está ficando claro? Parece que parece que está faltando algo, sabe? Quando você está com sentimento, parece que está faltando algo. Eu quero que vocês entendam isso aqui, pelo amor de Deus. Porque vocês vão chegar diante de Deus, no juízo Bema, que é o juízo de Cristo, nós vamos ser cobrados por isso aqui. Pelo nosso respirar, pela nossa vida, pelos dons naturais. Gente, você tem que pensar assim: minha vida está parada? Eu estou acomodado? Eu estou conformado? Eu não progrido? Eu não ando? Eu não vou para frente? Eu sou o mesmo? Eu não tenho ações diferentes? Eu nunca tenho ações diferentes? Eu chego, vamos dar exemplo na vida da igreja aqui. Eu chego na igreja, eu sou o mesmo sempre. Eu não tenho uma atitude diferente. Eu não tenho alguma atitude diferente na vida espiritual. O medo, o cara colocou, e ele conformou, ele acomodou, demorou para o Senhor voltar a prestar conta. Então houve um comodismo nele. É isso que eu queria que vocês prestassem atenção. A gente faz isso aqui inconscientemente também. A gente lê a parábola. Olha como que a religião é doida. Esse espírito de religião é muito doido, irmão. Sabe por quê? Ele faz a gente fazer isso aqui. A gente lê isso aqui e a gente não vê isso aqui na nossa vida. A gente fica: nossa, que parábola legal. A gente está sendo o terceiro exemplo aqui, e a religião faz a gente ler isso aqui e achar legal, porque cria um comodismo em nós. Não aconteceu nada com ele ao fazer isso, assim como não acontece nada com a gente se a gente enterrar nossos dons e nossos talentos. Se você for inteligente assim, você vai pegar isso que eu estou falando. Eu estou tentando passar para a vida ministerial, mas você vai pegar isso aqui e vai pôr na sua vida em todas as áreas, porque é uma parábola para todas as áreas, não é verdade? Então, irmãos, não deixe o comodismo fazer isso aqui, ó. Não, você não produz, você não faz crescer, você não negocia, e você acha que está certo, e você ora parecendo que está certo. Você chegou diante de Deus aqui elogiando Deus, ele chegou elogiando o seu Senhor, falando que Ele era justo, que Ele era soberano, que Ele era implacável, e estava errado. Olha o bloqueio. Olha, o Senhor falou assim: aqui tens o que é teu, devolve o teu talento. Ele perdeu o talento. O Senhor queria produção, crescimento, negócio com os dons para o avanço do reino. Rapaz, isso aqui eu fico pensando nisso aqui, hein? É por isso que eu não gosto de reunião que fica vendo pelo em ovo. Ah, mas de novo a gente nunca vai crescer. E aí a gente fica preso nas mesmas coisas por infantilidade mental, infantilidade cultural, infantilidade emocional, infantilidade educacional. E a gente vai ficando aqui, ó. O Senhor queria produção, a gente não produz. E Deus nos chamou para produzir, para crescer, para fazer negócio com os dons, para o avanço do reino de Deus. Se você pôr isso na tua cabeça, ó, para o avanço do reino de Deus, tudo em você para o avanço do reino de Deus. Agora tem gente embaraçado tanto com a sua própria vida que está ouve isso aqui. O Senhor quer produção, a pessoa não produz. É só olhar para si, irmão. A gente tem costume de olhar muito para a vida dos outros. A gente precisa cuidar da nossa vida, né? Eu estou pensando muito nisso, em pensar na minha vida assim, não ficar sendo egolátrico, pensar se eu estou produzindo. Esse é minha mente. Se eu estou crescendo. Eu vivo dizendo assim: nós passamos 6 meses do mês. Eu cresci, eu produzi, eu fiz negócio com os dons para o avanço do reino. Já passou 6 meses do ano, e tem pessoas que estão do mesmo jeitinho aqui, ó, estão vivendo isso aqui, ó, não produzindo, não crescendo, não fazendo negócio. Isso aqui é muito doido. Queria que vocês chegassem em casa, vocês lessem essa parábola inteira. Agora olha só, irmãos, barreiras pessoais. Eu queria falar algumas coisas aqui, ó. Algumas coisas aconteceu comigo, ó.
Olha como que o demônio é. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguém já teve esse problema aqui? Levanta a mão. De achar que você... Eu vou te contar aqui, ó. Irmão, aqui eu me converti e eu nunca tinha lido nada. O que eu fiz? Vou ler a Bíblia. Beleza, peguei a Bíblia na primeira semana, né? Que eu falei, não, agora eu sou de Cristo mesmo. Mateus 1, 2, 3, 4, 5, no outro dia 6, 7, 8, no outro dia 9, 10, 11, 12. Cheguei no 12. Cheguei no Mateus 12. Lá em Mateus 12, Jesus expulsou um demônio e os fariseus falaram assim, ele expulsa por Beelzebu. Aí no versículo 31 e 32, Jesus atribuiu aquilo a um pecado contra o Espírito Santo. Jesus falou assim, ó, a blasfêmia contra o Pai será perdoada, contra o Filho será perdoado, mas contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesse século, nem no vindouro. Eu tinha 16 anos para 17, eu li esse troço, e eu li assim, ó, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nem nesse século, nem no próximo. Irmão, veio uma voz assim, falou assim para mim, você blasfemou. Eu fechei a Bíblia, e eu fiquei atordoado, e começou a vir palavrão na minha cabeça, para xingar o Espírito Santo. Não sei se vocês sabem o que é esse troço. Eu tinha 2 semanas de crente. Eu fechei a Bíblia, e eu falei, meu Deus, misericórdia, eu nem sei o que é isso. Eu deitei e não consegui dormir, ficava assim na minha cabeça. Não adianta, você pecou contra o Espírito Santo, você blasfemou. Você não tem mais salvação, você não precisa nem ir mais na igreja. Mas foi um troço tão forte que não saiu da minha cabeça. E vinha palavrão contra o Espírito Santo na minha cabeça. Irmão, eu fiquei doido, fiquei maluco. Por muito custo, 4 da manhã eu consegui dormir. No outro dia eu fui trabalhar. Deu 9 da manhã, a vozinha lá na minha cabeça. Você blasfemou ontem à noite, quando você leu. Você lembra que veio o pensamento de palavrão contra o Espírito Santo? Meu Deus, eu atordoei. Fui para a igreja na quarta-feira. A gente antigamente na igreja do Evangelho Quadrangular cantava todo dia, todo culto cantava do Espírito Santo. Todo dia. Eu navegarei no oceano do Espírito. Aí ficava Espírito, Espírito. Falava Espírito, Espírito, vinha dentro da igreja. Você blasfemou contra o Espírito Santo. Eu não conseguia cantar, eu não conseguia mais falar essa palavra aqui, ó, Espírito Santo. Não conseguia. Toda vez que eu ouvia a palavra Espírito Santo, me vinha palavrão na cabeça para falar, para pensar. Beleza. Pegar a Bíblia. Para que você está pegando a Bíblia se você blasfemou contra o Espírito Santo? Vou na igreja. Para que você vai na igreja se você não tem mais salvação? Irmão, 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ano. Perturbação na minha cabeça. Eu me lembro, eu não conseguia falar isso aqui. Eu não conseguia falar. Era um assunto muito pesado para mim isso aqui. Eu estou conseguindo falar hoje assim com muita clareza, porque hoje eu estou curado. Mas irmãos, eu fiquei anos e anos assim com esse troço em mim. Não foi brincadeira. Sabe aqui a escola Dalva tem um ponto de circular. E eu estava sentado com um amigo meu, sabe, no ponto circular que tem ali no Dalva? 4 horas da manhã, a gente falando de Jesus, tudo. Ele olhou para mim, 4 horas da manhã, e falou assim para mim: você sabia que Deus me revelou que tem um jovem que blasfemou contra o Espírito Santo? Irmão, ninguém sabia, eu nunca tinha contado isso para ninguém, não tem coragem. Não, pensa num desespero que eu fiquei. Ele falou assim, ó, não tem mais salvação. Eu falei, ainda bem que não sou eu. Mas acabou a conversa, eu fui embora para casa, irmão, muito perturbado,
Porque eu fiquei pensando assim, ninguém sabia. Como que ele falou isso para mim? Como? Ele falou que Deus mostrou para ele. Olha, irmãos, como que quando eu falo para vocês que o espírito maligno usa as pessoas para revelar, eu não sei se vocês conseguem entender o que é esse troço. Só quem passou isso sabe dizer. Aí passou o tempo, eu me distanciei desse amigo meu, que eu fiquei com raiva dele depois. Muita raiva dele, porque aquilo me magoou muito. Chegou um ponto que eu não conseguia mais ler a Bíblia, não conseguia mais orar. Eu tinha dificuldade de ir na igreja, eu tinha dificuldade de pensar nas coisas de Deus. Passou 1 ano e meio, meus irmãos, eu decidi contar para alguém poder me ajudar. Eu pensei assim, eu vou falar pro professor da escola dominical. Só que eu já tinha discutido com o professor da escola dominical umas par de vezes. E ele falou para mim assim uma vez: você acha que você sabe muito, você não sabe nada. Eu falei: por isso que estou te perguntando, porque eu não sei, eu quero aprender com você. E ele falou assim para mim: mas eu não tenho condição de te ensinar, porque você faz perguntas que não tem nada a ver. Então nós dividiu também, já era dividido com ele. Aí tinha um líder de jovens na época, eu falei assim: eu vou falar para o líder de jovens. Só que o líder de jovens, eu não tinha muita conexão com ele. Então eu decidi falar com o pastor. Faltei da escola numa quarta-feira e fui falar com o pastor. Falei: pastor, estou aqui hoje, que eu queria um conselho do senhor, um problema muito sério. E queria falar um negócio para o senhor, pastor. Tem um jovem aí que se abriu para mim. Eu não tinha coragem de falar que era eu, né? Esse jovem se abriu para mim, pastor, e ele falou assim, que ele estava lendo a Bíblia, e veio uma voz e falou que ele tinha blasfemado contra o Espírito Santo, e ele está achando que ele blasfemou. E aí, pastor, um dia um amigo dele, 4 horas da manhã sem saber, falou que ele tinha blasfemado, e essa voz todo dia vem na cabeça dele, que ele blasfemou, que ele perdeu a salvação. Ele já pensou em se matar, ele já pensou em desviar, ele já pensou em tudo isso, pastor. E ele conversou comigo, e eu não sei como aconselhar ele. Como eu devo aconselhar ele? O pastor falou assim: meu Deus, ele falou para você que blasfemou? E eu falei: agora já não sei se ele falou, sabe? Nisso, irmãos, ele estava assim, ele estava com a boca, ele pôs a mão na boca assim, e ele ficou. Eu te apelido de galo. Galo do céu, você é louco, afasta desse cara. Nisso, era um escritório, a pastora entrou, e ele estava assim, ela falou: aconteceu bem, aconteceu galo, você está passando bem? Ele falou: eu estou, estava tremendo. Amor, escuta o que ele falou. Primeiro caso que eu tenho no meu ministério, ele falou que tem um jovem daqui da igreja, que está falando que blasfemou contra o Espírito Santo. Ela: sangue de Jesus tem poder, blasfemou. Gente do céu, começou a chorar. Irmão, pelo amor de Deus, hoje é engraçado, né? Mas só Deus sabe que foi a maior luta da minha vida. Já aconteceu um monte de coisa, já saí até do corpo eu já saí. Mas a maior luta da minha vida, e eu acho que nunca vou ter uma outra igual, nunca mais, foi essa. Porque como que você acha que você blasfemou e você vai no teu pastor fica admirado e a pastora chora e fala assim: coitado, só esperar morrer e ir para o inferno. Fui embora, né? A igreja era na Cisoto, eu fui embora, tinha a seringueira. Falei assim: ai, o cara revelou que alguém tinha blasfemado contra o Espírito. O meu pastor, que sabe um monte de coisa, que é o cara, que tem que ser o cara porque ele é o pastor, ele falou que eu blasfemei. Ele só não falou que era eu que blasfemei, porque eu não falei que era eu. O que eu estou fazendo? Eu pensei assim, no meio da seringueira, sozinho, no escuro ali. Eu perdi o senso de tudo, não tinha medo de passar no escuro, nada. Falei assim: só tem 2 caminhos para mim. Ou eu vou para o mundo e vou virar uma desgraça, que eu vou virar uma desgraça. Ou eu me mato. Porque se eu perder a salvação, o que eu estou fazendo aqui?
Ou me veio assim, se 2 testemunhas falar alguma coisa, é confirmado. Ou até isso veio na minha cabeça. O meu melhor amigo falou para mim, sentado ali no Dalva, eu evitava passar lá, naquele lugar. Eu evitava, quando eu passava lá, minha barriga já ficava tremendo assim, gelava, pela sensação que eu tive naquele dia. A sensação. Eu falei, um dos dois eu faço, ou eu vou para o mundo e eu vou ser o pior desgraçado da terra, ou eu vou me matar. E cheguei em casa, comecei a chorar. Pensa num cara que chorou. Hoje eu entendo por que eu falei assim, ó, eu vou ficar, nunca mais eu vou chorar, porque pensa o negócio que me fez chorar, irmão. Pensa um desespero. Você já teve o desespero de Deus sair de você? Você já teve o desespero de achar que você está no inferno mesmo, que não tem mais salvação? Você já teve o desespero do teu pastor falar assim, você está no inferno? Do teu melhor amigo falar que teve uma revelação? De todo dia ter essa voz na sua cabeça falando, você blasfemou? De você querer pregar para alguém e falar, mas quem que é você? Você blasfemou contra o Espírito Santo? Você querer fazer alguma coisa, mas quem é você que você blasfemou contra o Espírito Santo? Aí eu fui numa igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos, tinha um pastor chamado Antônio Carlos, ele tinha uma mão assim, ó, numa tarde de sábado, e ele era um cara que ele contou o testemunho de um acidente que teve em Santos, de vários carros, ele quase morreu, só sei que ele fez um negócio lá, igreja lotada, a igreja do Evangelho Quadrangular a qual eu pertencia, os jovens estavam todos lá. Irmão, aquela tarde foi a pior tarde da minha vida, porque ali eu falei assim para Deus, Deus, se eu não blasfemei contra o Espírito Santo, me batiza hoje com o Espírito Santo. Irmãos, como vive Deus, 27 pessoas foram batizadas no Espírito Santo nesse dia. Eu guardei o número, 27. No meu banco estava o meu melhor amigo, que já não era mais o meu melhor amigo, porque tinha falado aquilo, e eu estava com birra dele. No outro estava o outro irmão, e estava assim, tudo assim, né? Jesus veio batizando assim, ó. Foi batizando assim, tuque, tuque, tuque. Aí viu eu, fez assim, ó. Batizou o banco inteirinho. O banco inteirinho foi batizado com o Espírito Santo. Só ficou eu do banco. Todo mundo e eu cheguei à conclusão que eu tinha blasfemado mesmo contra o Espírito Santo. Irmão, você não sabe o que é isso. É muito, olha, vocês não sabem o que é isso aqui. Chegar à conclusão de falar assim, não, tenho certeza que eu blasfemei, porque não tem explicação. Meu Deus do céu. Eu fiquei lutando com isso muitos anos. Vinha palavrão na minha mente para falar. Volta e meia alguém tocava nesse assunto perto de mim. Quando cantava Espírito, hoje pode cantar Espírito, Espírito, eu não sinto nada, mas por muito tempo eu não gostava dessa música, porque ela me incomodava, porque fazia eu lembrar, até o dia que, alguns anos depois, me caiu nas minhas mãos uma revistinha da escola dominical, da Assembleia de Deus, no tema O Espírito Santo. Eu peguei a revistinha, virei ela, o índice estava assim, como saber se você blasfemou ou não contra o Espírito Santo. Meu Deus, eu peguei aquilo na mão e falei, Jesus, ou é minha salvação isso, ou é minha perdição para sempre. E eu comecei a tremer com aquilo lá na mão, e o irmão me deu e falou assim, eu senti de dar essa revistinha para você. Eu falei, mas que desgrama, irmão. Mas justo esse tema, não, é tremenda essa revista, é tremenda, ó. Fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu falei, você está de brincadeira. Eu fiquei 4 meses com essa revistinha em casa, eu não conseguia ler ela. Eu coloquei ela em cima de uma escrivaninha que eu tinha, eu passava por ela, me incomodava. Eu coloquei ela no fundo das roupas, assim, mas todo dia eu lembrava dela, me dava uma perturbação para lembrar dela. E eu peguei ela um dia nas mãos assim, eu não vou ler isso não, porque se aí estiver falando que eu blasfemei, aí eu blasfemei, aí ferrou. Eu fiquei 4 meses para ler. Eu comecei, um dia eu decidi, eu falei, não, vou ler. Vou ter que ler esse troço aqui, porque
eu não vou contar para mais ninguém isso, porque vai que alguém vai falar de novo que eu blasfemei. Eu preciso ouvir alguma coisa diferente, para eu poder ter uma força para vencer isso. E aí eu comecei a ler essa revistinha, um capítulo, 2, 3, 4. No 7º capítulo era o capítulo A Blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu parei ali. Eu fiquei umas 2 semanas sem ler de novo, porque estava me dando agonia. Só que num certo sábado eu acordei de manhã para trabalhar, e eu falei assim: não, hoje eu vou ler aquela revista lá, não tem boi, eu vou trabalhar até meio-dia, 12h15 eu chego em casa e eu vou ler essa revista. Eu fui lá e li a revista, peguei, cheguei em casa, almocei, dormi, lembrei da revista. Falei: meu Deus, é agora. Abri essa revista, falei: não, vou ler isso aqui. Eu comecei a ler o capítulo inteiro de blasfêmia. O cara explicou detalhadamente ali o que é. E aí ele fez a seguinte afirmação: como saber se eu blasfemei ou não contra o Espírito Santo? E a resposta era: se você tem temor, se você tem amor, se você quer o reino de Deus vá para frente, se você ajuda as pessoas, se você dá dinheiro para as pessoas, se você sente compaixão das pessoas, se você quer orar, se você quer cantar, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Irmão, aquilo fez assim, ó, porque tudo aquilo eu queria. Glória a Deus. Tudo aquilo era o meu maior desejo, era ler, era entender, era ajudar as pessoas, era passar 3 horas com uma pessoa conversando, era interceder por alguém. E quando eu li essa frase, a prova que você não blasfemou é que você quer o Espírito Santo. E todo mundo que blasfemou nunca mais vai querer o Espírito Santo, o amor, a graça, o reino, as almas. Aquilo me libertou, tirou de dentro de mim. Irmão, o que o meu pastor tinha que ter feito comigo no 1 ano e meio de igreja, eu fiquei lá sofrendo anos e anos, porque ele agiu errado comigo. Coitado, não é maldade dele, ele não sabia também. Porque tem um monte de pastor que não sabe nada, né? Que está ali só como pastor, mas não tem entendimento nenhum. Agora essa história, irmão, eu quero dizer para vocês, vocês acham que isso aqui é um bloqueio? Essa história que eu contei? Quem acha que é um bloqueio? Foi um bloqueio? Foi ou não? Foi, não foi? Foi o pior bloqueio da minha vida. Hoje, se alguém me chamar de feio, eu dou risada. Se alguém falar que eu sou falso profeta, se alguém falar qualquer coisa de mim, eu consigo, por algum motivo assim, por esse sofrimento aqui, porque é engraçado um pouco, mas vocês não têm noção desse troço aqui. Isso aqui é destruidor, isso aqui eu acho que tem pastor, esses pastores aí que se matou, eu tenho certeza, tem a ver com isso aqui. Deles ter pensado que eles blasfemou contra o Espírito Santo, eles não conseguiram contar para ninguém, e eles tiraram a vida por causa do peso, da pressão, da depressão, do desespero que dá um negócio desse aqui, ó. Isso aqui, então, hoje, né, depois de passado, e eu ter entendido, isso aqui é uma fortaleza para mim, porque sempre quando vem uma luta, eu volto nisso aqui hoje, eu falo assim: rapaz, se eu venci aquilo, qualquer coisa pode vir. Isso aqui se tornou então agora para mim um escudo, uma coisa que quase me matou, que eu quase tirei minha vida, que eu quase desviei, que me perturbou por 6 anos, 6 anos me perturbando. Hoje é uma bênção para mim, porque hoje isso aqui me faz ser mais forte do que se eu não tivesse tido esse problema. Mas se eu tivesse continuado com esse problema, eu não estaria aqui hoje. Eu gostaria que vocês vão ouvir a história, né? Não é para, nossa, que coisa chata, é para vocês olhar para vocês e ver se tem coisas, entendimentos, demônios, vozes em vocês que impede de vocês ser o que vocês têm que ser, de fazer o que vocês têm que fazer. Bom, aí eu contei, não vou contar essas aqui, porque, né, é a primeira vez que eu expulsei demônio.
que eu não consegui. Eu ouvi às 9 da manhã assim: jejua, porque à noite você vai ter uma batalha espiritual. À noite, na igreja, veio um homem de 1,90 m, dessa altura assim, pediu por oração para mim. Eu coloquei a mão nele e eu tremi. Eu vi o demônio nele, pela primeira vez eu tive discernimento de espírito, só que eu não consegui expulsar, pelo medo que eu tive. Um amigo meu olhou para o cara e falou assim: oh, ele tem demônio. E ele repreendeu o demônio caiu para o chão, manifestou, expulsou. As pessoas na igreja falaram assim: ah, mas o galo não conseguiu expulsar o demônio? Outra coisa que me bloqueou, porque eu não consegui expulsar, me bloqueou. A segunda vez eu não consegui expulsar de novo, porque eu tinha sido bloqueado por essa primeira vez aqui, que eu não consegui expulsar. E o meu amigo do meu lado olhou para mim e falou assim: ô Galo, expulsa o demônio aí, velho, quer ver? Demônio, não sei o que. E o demônio manifestou e ele pôs de joelho, expulsou e pau. E foi coisa de doido. E a terceira vez também não consegui, até o dia que eu, de novo, li o livro Porcos na Sala. Quem já leu esse livro Porcos na Sala? Eu li o livro Porcos na Sala e eu entendi, e eu me libertei desses traumas aqui. O grupo de jovens, eu fui líder do grupo de jovens, e no grupo de jovens começou a ir mais gente do que no domingo. Eu sendo presidente do grupo de jovens. Sabe o que o pastor fez? Chegou em mim e falou assim: eu amaldiçoo você como presidente de jovens. Ele me amaldiçoou. Eu não sabia nada. Por fim, eu não consegui ser líder de jovens até o fim do ano, porque era um ano de presidência, de ser líder de jovens. E quando eu não aguentando mais, eu não aguentei a pressão, depois que ele me falou isso na minha cara, eu não aguentei, por algum motivo eu não entendo assim, hoje eu entendo que era o demônio, naquele tempo eu não tinha essa noção, mas eu simplesmente, depois que ele falou isso para mim, eu perdi a força, e eu não consegui chegar até o fim do ano. Quando eu entreguei, ele pegou o microfone e falou: hoje nós tivemos uma vitória, o Galo entregou o grupo de jovens, porque ele não aguentou. Ele pegou birra de mim, porque no sábado ia mais gente no culto do que no próprio domingo. Ao invés dele conversar comigo e a gente ter uma parceria, e ele podia estar no grupo de jovens, e ele era o pastor, ele preferiu me ferrar espiritualmente, ao ponto de eu perder minha força, e eu entregar, e ele ficar feliz por isso. Outro bloqueio. Aí eu fico olhando hoje para, tem gente que não aguenta uma palavra, irmão, que, o pastor, vocês não sabem o que é guerra. O mais da hora é, eu lembro uma vez que tinha uma menina, que ela tinha o braço assim, ó, parecia o Dino, de novo. Eu cismei, irmão, que eu ia fazer um milagre naquele braço. Eu puxei o braço dela assim, quebrei o braço dela, orando. Aquele dia eu tive outro bloqueio. Por quê? Porque na minha cabeça, aquele braço ia crescer, se eu puxasse ele. Olha, não, eu vi um cachorro uma vez, um cachorro na rua morto, eu mandei ressuscitar, não ressuscitou, eu meti o pé nele. Eu falei: pra você ressuscitar, maldito. Doido, né? Graças a Deus que eu sou assim, porque se eu não fosse assim, eu seria normal. Ou seja, a menina pediu, pelo amor de Deus, para que tá doendo, estourar meu braço. Não, na sala, manifestou o demônio numa casa, eu cismei de fazer um buraco lá e pôr todos os demônios lá dentro e fechar. Aí o filho da mulher falou assim: mãe, vamos mudar daqui, porque se esses demônios saírem desse poço que esse cara fez,
Ele vai destruir nós tudo. Mudaram da casa. Já queimei foto de casamento. O demônio está na foto lá do casamento, os dois lá beijando na boca lá. O demônio está lá e rasguei a foto. Ou seja, irmãos, graças a Deus eu errei. Porque eu estou fazendo. E errei mais coisas também. E o plano é continuar errando e acertando. Agora, a gente também sente rejeição, né? Eu, então, senti muita rejeição já. E aí a rejeição faz a gente ficar acuado, igual o Paulo falou para Timóteo. Ser rejeitado por alguém, por pessoas. A gente sente às vezes essa rejeição. E a rejeição é outra coisa que tem na obra de Deus. Da gente ficar pensando assim, ó. Na igreja do Evangelho Quadrangular, na minha época, tinha assim, ó. Os obreiros mandavam fazer fila em cada obreiro. Então, o obreiro que todo mundo achava que ele era espiritual, a fila dele era grande. O obreiro, esse obreiro aqui não, tinha 2 pessoas. E tinha gente que ficava lá assim, ó. Ou seja, criava uma rejeição na pessoa, né, muito grande. Que a obra de Deus tem isso, da gente ser rejeitado. E a rejeição, às vezes a gente está falando, ou a gente está orando por alguém, a gente está falando alguma coisa. Irmão, as pessoas vão rejeitar, porque Jesus foi rejeitado. A gente não vai mudar as pessoas. A gente tem que definir o que a gente faz com a rejeição das pessoas. É a gente que define. Por isso que a gente tem que saber quem a gente é. Agora, para eu concluir aqui, que talvez, irmãos, a gente não faz mais, ou a gente não exerce certas coisas com Deus, justamente porque a gente, como que eu posso dizer? A gente vive errado, cheio de bloqueio. Esse texto aqui diz assim, ó: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha, o nosso chamado é esse aqui, ó, nossa vocação. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Como que eles não tinham pastor? Era Israel, era cheio de pastor de ovelhas lá, de pessoas. Os fariseus eram pastores. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Então Jesus deixou aqui uma dica para nós, que a obra é grande, mas são poucos aqueles que querem fazer a obra. Por quê? Por causa dos problemas. Porque se fosse legal, todo mundo quer no começo. Hollywood não é Hollywood, não é alegria, não é só emoção. A seara é grande, mas as pessoas que vão fazer mesmo e vão ficar fazendo são poucas. Quantos obreiros a gente já teve aqui? E eu vejo as pessoas que foram obreiras aqui, ainda bem que eles não estão aqui, e eles pararam. Você pode ver, eles não são normais. Eu não sei se vocês conseguem ver, eles não são normais. Eles têm um negócio, eles mesmos sabem disso, que eles não estão certos, porque eles não conseguiram executar a obra. Agora pegou aí. Então, eu queria que você visse aqui, ó, os efeitos dos bloqueios. Começam a fazer e não terminam. Começa a fazer as coisas para Deus, começa a ter um comportamento. Que adianta e não termina? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Olha o que Salomão está falando. Que é melhor o fim das coisas. Não começar, o negócio é o fim. A paciência do que a altivez. Então, quanta gente começou a fazer obra de Deus e não termina de fazer, leva como um cargo. Não é cargo, é chamado, é vocação. Não existe cargo, existe vocação. Não tem mais término. Tem pessoas que terminam. 2, não sabem se são chamados. Então não sabe se... Esse é um pior problema que tem no meio dos obreiros, das pessoas que cantam. Elas nem sabem se elas estão ali que elas foram chamadas ou vocacionadas. Elas estão ali porque elas têm uma voz legal, quem está aqui no grupo de louvor, porque elas sabem tocar um instrumento. Outros estão aqui como obreiro porque eles falam assim: eu tenho que crescer, eu fui em tal lugar, eu cresci, eu fui em tal lugar, eu cresci. Aqui na igreja tem que crescer, eu tenho que ser um obreiro.
nem sabe nada, vai ter problemas, né? Aí querem parar. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nossa, irmão, isso aqui já acabou com tudo. Porque olha só, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou pessoas que começam a fazer e abandona, é apta para o reino? Não é apta, não é confiável. É o cara lá da parábola dos talentos. Então olha só, tem essas pessoas que começam a fazer e não terminam, tem os que não sabem se são chamados, e tem os que pararam de fazer. Meu coração, eu queria que as pessoas que um dia foi obreiro aqui voltassem a ser. Eu gostaria que isso acontecesse, porque cara, as pessoas têm medo de macumba e não têm medo de parar de fazer a obra de Deus, velho. Elas são loucas. E elas estão achando que a vida delas está do jeito que está, mas o problema está aqui, ó. Elas nunca mais vão ser iguais. Por isso que a gente tem que saber se a gente é chamado, porque se eu desistir aqui, eu vou continuar vivendo, mas eu nunca mais vou ser igual. Nunca mais vou ser a mesma pessoa. Nunca mais vou ter as mesmas procedências com Deus. Nunca mais vou ter a mesma liberdade, porque eu olhei para trás. Você está doido, velho? Então, era isso que eu gostaria que as pessoas fizessem. Mas eu acredito que as pessoas não vão voltar. Uma vez eu disse para uma pessoa assim: sabia que tem gente que saiu da igreja, não vai voltar mais, vai para o inferno, e a gente vai saber que ela foi para o inferno? Não, sério. Tem gente também, não tem jeito, irmão. A fé não é de todos, nem todo mundo vai ser salvo, nem todo mundo vai continuar. É a realidade. Judas estava andando com Cristo e vocês viram o que aconteceu com ele. Então, essas conversinhas das pessoas: eu vou dar um tempo. Irmão, isso aqui é namoro? É namoro ou amizade? Você está rindo aí, feia? É namoro ou amizade? Uai, a obra de Deus é namoro? Eu vou dar uma afastada, tá no INSS de Cristo? Irmão, não tem sentido, velho. Meu Deus do céu, é tudo gente que não entendeu nada, que tá por status. A obra de Deus não é status. É que a gente vê os pastores não sei o que, a gente acha que é daquele jeito, e não é. É tudo engano aquilo lá. A maioria deles estão morrendo, porque não tem status na obra de Deus. Então olha só, entendimento errado, entendimento certo. E aqui eu vou terminar, e eu gostaria que vocês meditassem nisso aqui, ó. Nesses 7 entendimentos errados, nesses 7 entendimentos corretos. Os dois, ó. Fazer a obra para Deus, está fora. Como funcionário, eu vou fazer para Deus. Como funcionário, esse para aqui, ó, nos coloca como funcionários, como servos. Não, isso aqui que dá o peso, a canseira. Quantas pessoas falam assim: eu estou cansado de fazer a obra de Deus. Está fazendo para Deus? Vai morrer. Houve um pastor famoso, dos Gideões, e ele estava com esse negócio aqui, ó: eu não aguento mais, eu estou parando hoje de fazer a obra de Deus. Se Deus quiser, Ele vem atrás de mim. Se Ele não quiser, também deixa eu aqui no meu canto, porque de hoje em diante eu não consigo mais, eu não tenho mais força. Eu pensei: acho que Deus vai atrás dele. Porque fazer a obra para Deus, ou certo, fazer a obra com Deus, esse é o certo. É com Ele, é junto dEle, é você e Ele fazendo, não para, com. Isso aqui, irmão, é uma destravar de mente esse negócio aqui, porque esse com aqui parece ser tão pequeno, mas esse com fala que é junto, não tem mais canseira, é o Espírito Santo nos ajudando lá, né? Ele pega de um lado e nós pegamos do outro, fazendo a obra com Deus. O que eu estou fazendo aqui, tipo, estou numa canseira porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não tem canseira aqui, ó. Aqui tem canseira, aqui o bicho pega. Aqui fala: pelo amor de Deus, eu não estou aguentando mais, porque está fazendo como escravo, como servo, como funcionário. Aqui não, aqui está fazendo junto, em parceria. É força dele em nós.
2, estou fazendo um favor para a instituição. Estou fazendo um favor para a instituição, que é a igreja. Vou lá fazer um favor. Isso aqui é igual quando as pessoas dão um dízimo e falam, vou lá ajudar a igreja. Mal sabe ela que o dízimo é para ajudar ela, na fidelidade dela, na liberalidade, mamon no seu Deus dela. E aqui é a mesma coisa no cargo, estou fazendo um favor para a igreja, para a instituição. Não, ninguém está fazendo um favor, eu não estou fazendo um favor aqui para ninguém. O entendimento certo é esse aqui, estou sendo usado para o Senhor, pelo Senhor, estou sendo usado. A gente não canta, usa-me, Senhor, usa-me. Olha que vibrato. Então esse é o certo, eu estou sendo usado para o Senhor, mas é pelo Senhor. Não estou fazendo um favor, eu estou sendo usado, eu sou instrumento de Deus. Aqui 3, eu faço mais que todo mundo. Eu já ouvi essa conversa aqui, essa conversa bestial. Eu faço mais que todo mundo. Ou, ninguém faz o que eu faço aqui. Meu Deus do céu, tá certo, vai capotar? Vai cair? Vai. O demônio vai catar? Vai enterrar o talento? Com certeza, porque esse entendimento aqui, entendimento de rivalidade, aqui o certo, eu sou um servo inútil. Qual que é o servo inútil, irmão? Aquele que faz só o que manda. Se você fazendo um monte de coisa, você é só um servo inútil. O que eu estou fazendo aqui hoje é só ser inútil. Por quê? Porque eu estou fazendo o que é mandado. Não tem glória num servo que é inútil. Eu tenho que ter esse sentimento aqui, porque senão eu vou achar assim, nossa, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu faço. Agora essa daqui também é a braba, hein? Essa daqui é a braba. Eu não vou fazer porque ninguém está fazendo. Essa daqui é a maldita, né? Cara, como que alguém pode pensar assim, né? Se a obra é com Deus, sou usado por Deus, sou um servo inútil. Aí eu venho e falo, não vou fazer não. Ninguém está fazendo. Não vou chegar mais cedo na igreja não. Ninguém está chegando. Meu Deus, como que... Ou seja, é o cara que não está chegando, não entendeu nada. E o cara que chegava porque os outros têm que chegar, também não entendeu nada. O certo é esse aqui, O certo seria esse, né? Não eu, mas pela graça de Deus me faz fazer muito mais. Glória a Deus. Eu vou fazer sim, porque a graça de Deus está em mim, para eu fazer e fazer muito mais. Senão eu vou ficar ofendidinho, irmão. Mas eu faço, mas eu, e na obra de Deus, vocês perceberam? Não tem eu, tem Ele. Estou gostando disso aqui que eu vou falar. É Ele. Mas é Ele. Meu Deus, isso aqui tá da hora aqui. O 5, todo mundo tem que fazer o que eu faço. Não, como assim? Eu escrevo, todo mundo tem que escrever? Eu ensino, todo mundo tem que ensinar? Eu visito, todo mundo tem que visitar? Não. Cada um faz de acordo com o dom e a direção do Espírito Santo. É um corpo, é o corpo de Cristo. Então, ninguém tem que fazer o que eu faço. Eu não fico assim, vocês não leem o tanto que eu leio? Não, gostaria que vocês lessem, mas não o tanto que eu leio. Cada um tem que fazer de acordo com o dom, que o dom aqui é a vocação. Agora esse aqui também é brabo, hein? Sabe, isso aqui tem muito em... Deixa eu ficar aqui. Esse aqui é brabo, irmãos, mas eu não vou falar isso aqui não, que eu vou usar de sabedoria, né? Ninguém me reconhece. Puxa, velho, dá vontade de arrancar os dentes. Ninguém me reconhece. Ninguém me elogiou. Mas peraí, a gente está aqui para... Pelo contrário, quanto mais a gente fizer as coisas para Deus, eu acho que mais a gente vai ser lascado. Hoje a gente fala tão bem de Paulo, vai lá ver na época de Paulo quem falava bem dele. Ninguém.
gente fala tão bem de Noé, vai lá na época de Noé, pergunta, e Noé, como que era? Louco, pichuluco, igual o cara fala lá, maluco da cabeça esse Noé. Ou seja, se esses caras tivessem pensando, se Paulo, que foi apedrejado, foi açoitado com vara, meu Deus, tudo que não presta acontecia com ele pelas pessoas, a igreja nunca ajudou Paulo. Irmão, vocês acreditam que eu lendo Atos, eu vi que a igreja mesmo nunca foi junto com Paulo? Paulo sempre fez sozinho, porque a igreja não estava com ele, e não tem um texto dele dizendo assim, mas ninguém me reconhece. Tem ele dizendo assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso tem. Agora as pessoas querem fazer as coisas para reconhecimento. Eu estou aqui agora, então, gente, vocês têm que me reconhecer. Não, está repreendido isso aqui. Eu faço as obras já preparadas, não tem reconhecimento. Já está preparada as obras. Amém? Eu só estou fazendo aquilo que já foi preparado. Em sétimo, para concluir o estudo, o meu ministério. Fogo nisso aqui. Não é o meu ministério, é o ministério do Espírito Santo. É esse o ministério. Não é meu serviço, é o serviço do Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus por isso aqui, é o meu ministério de ensinar. Não, é o ministério do Espírito. Eu só sou um servo inútil, estou sendo usado pelo Senhor para o Senhor, fazendo a obra com Deus, pela graça, de acordo com o dom, só isso, fazendo obras que já estão preparadas. O ministério é dele, a obra é dele, a glória é dele, a vida é dele, tudo é dele. Tudo é dele. Agora essas frases aqui, demonstra bloqueios e declínios. Todos os obreiros que caíram, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, cantores, levitas, todas essas pessoas tinham algum desses sentimentos aqui dentro deles e externavam esses sentimentos aqui, todos. Agora as pessoas que têm esse tipo de comportamento aqui, elas estão blindadas porque elas estão com a mente certa. Bom, eu quero não ter medo de fazer. E eu quero fazer coisas que eu não estou fazendo. Esse é o plano. A gente fazer coisas que a gente não está fazendo. Amém? Nós precisamos entrar nesse nível, cada um de nós, e ver se tem alguma coisa enterrada dentro da gente. Tem alguma coisa enterrada dentro de nós? Tem. Vamos desenterrar, irmão. Em nome do Senhor Jesus. Vamos desenterrar, vamos liberar, para a gente poder, Deus olhar para nós e falar assim, poxa, que legal, eu dei um para ele, eu vou dar mais um, e mais um. Vamos liberar para Deus dar mais para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar então no medo, na vergonha, na rejeição, que eu vejo que essas coisas são as que mais pegam as pessoas. Medo, vergonha, rejeição, né? O negócio do que vão falar de mim, sei lá, algumas coisas assim. E frustrações, porque tem que ter frustração. Se você está fazendo as coisas para Deus e ninguém te frustra, tem que ter essas coisas, irmão. Porque Deus não pode contar com menininhas do prezinho, nem menininhos do jardim da infância. Deus precisa de homens e mulheres. Precisa ser forjado. É forjado que jeito? Na pancada às vezes. Então a gente não pode fazer as pancadas virar bloqueio. Tem que pegar as pancadas e fazer ser degrau para a gente subir um nível a mais. Amém? Então, se enquanto eu estive falando, te veio alguma coisa, é nessa alguma coisa que você tem que orar. Se não veio, mesmo assim, você pode estar bloqueado aí, enterrando alguma coisa. E essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Esse deveria ser o jejum do nosso mês, para a gente despertar os dons que Deus deu para nós. Amém? Os dons em todas as áreas, não só aqui no ministério, os dons financeiros, os dons emocionais, os dons naturais.
qualquer outra coisa que Deus tenha dado para nós em forma de capacidade, porque dom é capacidade. Então,